Olá, estamos de volta com mais um Personalidades e hoje estou na casa de uma pessoa. Ele é cantor, ele é compositor, ele é professor, ele é ator, ele é diretor, ele é um metido que todo mundo adora. Lone Rosa, tudo bem? Tudo bom, Karen? Tudo bem? Então... Olha, isso aí que a Karen tá falando, realmente eu acho que eu não sou nada. Eu sou um pouquinho de cada. Eu gosto de fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e assim eu vou passando a minha vida. Mas tu sempre foi assim, de saber fazer várias coisas ao mesmo tempo e não focar uma só coisa? Porque essa coisa, eu sou um artista, né? Antigamente tu falava que era artista, era muito bom um artista. Hoje em dia o artista não é uma classe muito privilegiada e... Então, como na minha família todo mundo trabalhava com música, lidava com música, minha mãe cantava, minha avó cantava, meu avô cantava, e a gente tem esse dom, eu sei que nós temos esse dom em casa. Então a gente se enveredou por aí e os meus sobrinhos hoje todos são músicos. Sério? Porque eu puxei esse carro. Aí a música, né, Karen, que é uma coisa, que é uma arte, aí já tu coloca o teatro junto, coloca... a literatura e é por aí. O que veio primeiro, a música? A música é o mais forte. Quando que tu pensou assim, eu acho que eu posso trabalhar com música, eu acho que eu posso trabalhar, que eu quero dizer, profissionalmente mesmo. Quantos anos tu tinhas? Eu quando comecei, quer ver, com música, assim que eu comecei a viver de música, eu digo, não, eu vou enveredar porque eu acho que vai dar pé. Vai dar pé. Eu acho que eu tinha uns 28, 29 anos, por aí. E até lá tu fazia o quê? Eu trabalhei, eu tinha 16 anos, fui trabalhar com meu tio de pedreiro, lá em Torres. Depois que desperdício! Mas não tinha também músico naquela época. Hoje já tá difícil, imagina naquela época. E depois tinha aquela coisa, né, Karen, de um músico, que profissão é essa, né? Já tinha naquela época uma coisa de que era a sociedade achava que ser músico era coisa de malandro, de essa coisa de boêmio mesmo. Eu nunca fui de beber, então gostava da música pela música. Depois fui para Porto Alegre, aí trabalhei no escritório de advocacia, lá em Porto Alegre em 66. Pô, faz tempo, hein? Não precisa dizer o ano. Pois é, que lápis, que lápis. Tá, daí. Aí eu trabalhava no escritório de advocacia, depois... eu estudava até às 11h30, depois eu saía para a noite, Porto Alegrense, e aí eu conheci através de uns músicos um bar chamado Clubes Cozinheiros, que era do Lupicínio Rodrigues. Aí eu digo, mas eu vou nessa. E a coisa começava ali 1 da manhã, eu tinha que acordar às 7 horas da manhã também. Então eu comecei a fazer isso, e eu comecei a trabalhar com sono, e aí meu patrão... falou, tu anda com sono sempre? Eu digo, não sei, alguma coisa, porque eu tô dormindo cedo. Será? E eu tava indo no bar do Lupicínio, que era dele, aí tinha o Rubens Santos, que era um músico, aliás, um cantor, que é o que dirigia a casa. E era uma casa que ficava na Oswaldo Aranha com a Garibaldi, em Porto Alegre, ali no, acho que é Bonfim. Tá, mas tu trabalhava ou tu ficava só apreciando? Não, eu ia lá tudo, cantar, assim? e comecei a cantar. Sério? Claro. O Lupicínio Rodrigues aparecia às 3 da manhã, 4, 3 da manhã, não estava ali sempre, deixou a cargo do Rubens Santos, mas foi ali que a música começou a entrar em mim assim com mais emoção, porque eu conheci os grandes compositores da velha guarda, Elisete Cardoso, o próprio Lupicínio, todas as pessoas que iam a Porto Alegre, Calbi Peixoto, todos que iam fazer shows em Porto Alegre, tinham que beber daquela água ali, que era o bar do Lupicínio. O Lupicínio era o rei da fossa, então a Angela Maria gravou, Calbi Peixoto gravou, o Jamelão, então os grandes nomes daquela época gravaram no Lupicínio Rodrigues. Então ele era fácil arrebanhar esse povo e botar nos clubes cozinheiros. E quer dizer que também tu tinhas uma plateia também, claro, muito especial, né? Outra coisa, a casa era pequeníssima, eu acho que devia ter uns 6 metros por 5, pequena, toda decorada com partitura, e como era nos fundos de uma casa, não podia aplaudir. Então esse era o aplauso. Esse era o aplauso lá do bar do Lupicínio Rodrigues. Nossa, ficou famoso lá em Porto Alegre. Sabe o que é? Agora eles estão em cartaz, um grupo de teatro de Porto Alegre, a peça Lupe, que conta a vida, um musical contando a vida do Lupicínio. Olha que interessante. Acho que eu vi qualquer coisa assim. Interessante, realmente ele foi, pra mim marcou muito eu estar no meio daquelas pessoas bebendo Lupicínio Rodrigues, Johnson, Elisete Cardoso teve lá, cantou maravilhoso, Calbi Peixoto, quando cantava bem.
Quando cantava bem, ótimo. Quando cantava bem, as pessoas todas, os da época, os melhores que vinham fazer shows, que tinha, aquela época era a época da música da fossa, a música... O sofrimento. O sofrimento, a angústia, a tristeza. Maísa Matarazzo. Era a coisa mais linda ser depressiva. Maísa Matarazzo apareceu por lá, Maísa Matarazzo. E Maria Bethânia estava começando e acho que nem sei se tinha gravado. Então, mas para mim, nossa, eles chegavam e digo, ai, olha, é aquela fulana, o outro caçulinha, foi para lá tocar acordeon. Então foi aonde aí eu vi que eu estava ferrado. Era mais forte. Aí que eu vi que eu digo, não, a música não adianta, não adianta. Aí tu já tocavas? Tocava. Aí eu estava em Porto Alegre trabalhando, tinha uma dupla daqui de Sombrio, os Vinhales. Claro. Eles estavam tocando lá, e aí amigos meus, aí eles foram no lugar que eu estava tocando, eles me convidaram para tocar num restaurante que eles tocavam, e disseram, Lone, tu podia tocar Bossa Nova. Eu sempre lidei com Bossa Nova, e com a velha guarda, que era a música. E fui, eu disse, pois será que eu muito, profissionalmente a primeira vez que eu tocaria, né? Eu não fui, eu arrepiei, não. Você não está preparado, né? Ficar tocando, as pessoas estão te olhando. Não tinha essa... No bar do Piscínio cabia no máximo 30 pessoas. Daí para te passar para um restaurante que eu não tinha aquela ideia que no restaurante eles não estão prestando atenção em ti. Como hoje tu tá tocando ali, tu faz um sapo como qualquer um, ninguém. Mas tu sabe que eu acho muito estranho ter alguém tocando num restaurante onde a gente vai comer, sabe por quê? Eu me sinto mal de não ficar olhando pra pessoa. Eu me sinto mal, porque se o cara tá cantando, eu fico peso na consciência de não ficar, se eu ficar olhando, não como. Mas é a educação do povo brasileiro, a educação é essa, eles não ouvem mais música, a música hoje é como assim. Vamos ter um exemplo. Eu morei em Buenos Aires um tempão. Tu conhece lá? Quanto tempão? Eu morei uns 6 anos em Buenos Aires. Ai, que demais. Eu ficava 3 meses lá e 3 meses aqui. Vencia aquele como é que fala? O visto. Tinha que voltar. E lá tinham lugares que tinham shows até começavam às 3 da manhã, porque era um lugar só, né, os café-concertos. E o cara, quando começava a cantar, vai ter o show, eu e da minha comadre, Bibi Vogue. Então a gente começava a cantar 11 horas já tinha um grupo participando. Aí entrava o outro e nós começávamos 1 hora. E 15 minutos, 10 minutos, o cara lá, o que comandava, dizia, encerrou o garçom, e encerrou tudo. E vamos assistir, era um silêncio. Então, isso que eu acho legal. Era um silêncio, não tinha. Aí depois tinha um intervalo, quando tinha, o nosso era direto. Era 1h15, ninguém bebia, não tinha garçom, e era o silêncio. E os caras, para pegar o copo da mesa, eles cuidavam para não bater ali. Tu sabe que a gente chega no restaurante e o cara tá lá tocando e a gente devia prestar mais atenção, ou devia ter esse negócio de ser uma coisa mais pensada, um show que não é show, né? Mas é muito difícil. Outro dia participei de um programa de televisão em Criciúma. Aí eu fui, me chamaram pra ir, foi eu, a Liz, e tinha mais um grupo de samba que eu não lembro, e um cara que toca clássico. Ele tava do meu lado, eu já conhecia ele. Eu falei, o que tu vai fazer no programa? Eu digo, eu vou tocar. Eu digo, aí com violão, tá, e tu vai tocar o quê? Eu vou tocar, deu um nome, acho que Vila Lobos. Eu falei, cara, tu vai tocar Vila Lobos aqui? Nos fundos, o pessoal jogando boliche, era um local. No sul, o pessoal jogando boliche, eita, ô desgraçado, essa bola aqui não é... Os vikings ouvindo Vila Lobos. E aquele lugar não tinha, como é que se diz, não tinha nenhuma... Nem acústica, nem nada. Nada. E aí outro cara, aquele ali, que era o cara que comandava, não sei o que, aí ele foi tocar. Eu digo, cara, não tem nada a ver. E depois, né, Lone, mas onde é que eu vou tocar? Porque era a única vitrine que ele tinha. E os do boliche se matando tudo lá, porque a bola não derrubou a garrafa. Lone, tu tem esse teu jeito muito espontâneo de falar o que tu pensa. E às vezes eu acho que tu é até provocador conscientemente. Tu ficou assim? Ou tu sempre foi assim? Não, assim, eu tenho certeza que todos nós temos a nossa época de engolir sapos. Então acho que eu engoli alguns pela vida, que eu também não sabia me defender. Depois tu vai te politizando
Através das patadas que tu ganha, através do sacrifício é que tu aprende, não tem... Eu, assim, consegui viver mais feliz ou menos triste de uns 15 anos pra cá, quando as pessoas falavam as coisas pra mim que eu achava que não estava certo. Eu digo, não, cara, eu não vou aceitar isso. Diz uma coisa que tu fazia quando era novo e agora tu não aceita por dia nenhum. Que eu fazia... Falando musicalmente? Não, de qualquer coisa. Não, o que eu não aceito até hoje é esse negócio que tu tá tocando mesmo num show que as pessoas estão conversando. É chato. O negócio de outra coisa que eu tenho um grilo é negócio de horário. Horário é uma coisa que faz parte da vida, sabe, da vida profissional de um profissional que se preza, que se respeita. Agora a pessoa marcar às 8 e chegar às 9 ou 8h30 não te dá satisfação, como eu tive ensaiando um grupo de teatro, que o cara chegou com uma namorada, nós tínhamos uma estreia para dar 4 dias, o cara chegou com uma namorada, eu digo, cara, onde é que tu tava? Ah, porque eu já... Adiante de todo mundo, do grupo todo, eu digo, meu, tu tá fora. 4 dias antes da estreia. Nós estamos aqui desesperados, tu não sabia se tu tinha morrido. E ele, com a maior displicência, ele achou natural. Isso eu não aceito. Primeira coisa, nesse grupo de teatro que eu formei, no outro, das pequenininhas e outros que a gente vai formar, né, cara? Eu sei que tu também tem esse lado aí. Não, a gente não, eu não aceito. O horário é às 8. É por isso que muitas vezes o artista não é levado a sério. Pois por causa desse tipo de coisa, que daí tem muita gente que não leva. Mas aí eles se rotulam. Aí eu sou bravo, o Lone exagera muito, como diz aquela nossa amiga lá que eu arranco o couro. Nossa, o Lone arranca o nosso couro. Aí é tão bom arrancar o couro dos outros. Mas eu acho que é o normal, essa coisa de atraso, isso tem que deixar pros mega star, né? O Tim Maia, que marcava o show às 9, chegava às 10h30, 11. A Madonna, fui ver ela em Porto Alegre, 4 horas de atraso. Pois é. E eu fiquei que nem uma tança lá. Pois é, o Renato Russo, fui um show do Renato Russo que era às 9 horas, chegou, era 11h30 da noite, cercando galinha, quase caindo. Cercando galinha? Eu disse, poxa, que desrespeito, o Tim Maia, uma vez eles quebraram todo o instrumental dele porque ele demorou, dormiu, sei lá o quê. Eu não sei o que acontece. Mas aí os caras querem fazer isso daí como se, não, é um rótulo, é legal. Não, é legal. Né? E outra coisa, aquela banda Guns N' Roses que veio aqui no Rio, dizendo um monte de palavrão pro público em inglês, e o público sabe, mandando ir para aqueles lugares tudo lá em inglês, e o turno... Então, os caras são rotulados, não, aquele outro tira a roupa, o outro mostra o bumbum. Então o cara se rotulou e as pessoas compram isso também. Tem gente que foi para esses Rock in Rio da vida no começo, os caras baixavam as calças, os caras falavam um palavrão e falavam em inglês, fuck you, e os brasileiros... Bom, Lone, e quando tu moravas em Buenos Aires, tu trabalhavas com música? Com música, não, aí eu fui trabalhar com música, que a minha comadre, Bibi Vogel, né, ela trabalhava aqui na Globo, e em 70 a gente foi fazer uma turnê lá pelo Uruguai e tudo, com Teatro Arena, com a peça Arena contra Zumbi, e ela conheceu o Alfredo Sema, que era um diretor muito conhecido lá também, aí eles tiveram um relacionamento legal, aí depois ela ficou mais um tempo para aqui, depois ela foi para Buenos Aires, casou, tem uma filha, que é a minha filhada, ela morreu faz uns 4 anos. Quem que morreu? A Bibi Vogel. E aí eu fui, aí o apartamento dele era minha irmã, sabe? Toda vez que eu falo, ela me emociona. O primeiro violão que eu tive, ela que me deu lá em São Paulo. Ela comprou um violão para mim. Nunca tive violão. Nunca tive na época, não me interessava. Todo mundo me emprestava um violão. E ela disse, não, eu vou te dar um violão. Ela me comprou um violão. E todo apartamento que ela alugava ou que ela comprava, ela tinha um quarto para mim. E a gente cantava junto. Nós chegamos a gravar aqui no Brasil 2 compactos, da época do compacto. Gravamos aqui. E a gente não seguiu carreira porque ela se envolveu, foi para lá, e lá ela, como era atriz também, cantora, ela cantava no Sérgio Mendes, aquela banda do Brasil que está nos Estados Unidos, ficou por lá e eu ia e voltava. Então nós fazíamos shows, eu tenho vários recortes de jornais, dinheiro a gente não ganhava, porque o país realmente é muito músico, desde aquela época, muitos músicos e poucos lugares para se apresentar. Então tinham casas que tinham 4, 5 shows por noite. Precisava umas 10, como eu falei. 10 tinha 11 outros. O que que te alimentava? A música me alimentava, a coisa
de estar envolvido, de tocar com flautista, com pianista, de fazer o arranjo, de conviver com pessoas que sabiam mais do que eu fui aprendendo. Em São Paulo eu convivi com o Paulinho Nogueira, que é um gênio, um violonista que sabe, que estava à frente de todos os outros, né? E eu fui amigo dele. Nós fizemos show juntos lá em Buenos Aires, eu o levei para lá, fizemos 2 vezes e ele falou para mim, poxa, Lone, eu queria ter aula com ele, e ele disse que eu não precisava de aula, porque eu digo, tu precisa praticar. Um cara muito honesto e um músico, toda a família dele, esses Nogueiras, não é do João Nogueira, nada a ver. Nem do Emerson. Não, é o Paulinho Nogueira, e eu convivi com ele. Então isso aí foi a coisa que foi me alimentando, a eu olhar só para essa direção. Não estava me interessando eu estar em outros lados, que aquilo me sustentava. E quando que a fase Buenos Aires acabou? Até 91, 92, eu estava em Florianópolis. Eu ainda ia lá um pouco, e aí eu comecei a fazer show aqui com a Cristina Ana Buarque de Holanda, irmã do Chico. Aí a gente fez lá por São Paulo alguns shows, mas eu voltava para Buenos Aires, que eu gostava muito da minha comadre, então a gente cantava alguma coisa, só que a gente não ganhava dinheiro lá. Não ganhava prestígio, mas prestígio não paga salário. Não paga nada. Mas era maravilhoso tu receber as críticas dos jornais, todos os jornais, todos os caras gostavam. A gente fazia muito show brasileiro, só música brasileira. Agora Vinícius, agora Tom Jobim, agora Chico Buarque, então a gente apresentava esses nos cafés concertos. Bom, e daí como é que chegou em Araranguá? Pois é, Araranguá eu vi, aí eu comecei a buscar, e eu consegui, através de todas essas caminhadas aí, conseguir uma identidade. Aí eu tinha uma identidade, né? Porque então eu estava para lá e para cá, porque eu estava procurando um porto para eu arriar minha âncora. E aí aí fui para Porto Alegre, conheci o Dudu, que é um músico, a gente começou a fazer turnê pelo Rio Grande do Sul, e depois um empresário nos trouxe para cá, para Santa Catarina, fizemos acho que aqui em Criciúma alguma coisa, depois aqui em Araranguá. Aí a gente tocou aqui, era para ficar uma semana, ficamos um mês, eu fui ficando, conheci a mãe do meu filho aqui, e acabei ficando por aqui, porque aqui é um lugar que eu gosto, as pessoas reconhecem o que eu faço, e me entenderam, eles entendem o meu trabalho, e eu coloco isso assim de uma forma muito humilde, porque eu gosto do que eu faço, eu trabalho com criança, tu tens um trabalho sensacional. A gente vai falar sobre esse trabalho. Só para voltar um pouquinho, bom, hoje tu tá solteiro. Hoje eu tô solteiro. E o teu filho disponível. Então, se por acaso tiver mandem cartas. Alguma situação aí com a situação financeira. Mandem cartas com a foto e a conta bancária. O contra-cheque. O número do cartão. Bom, e aí teu filho morava contigo até pouco tempo. Morava comigo. Como é que ele se chama? Juliano. O Sushi, ele chama de Sushi aqui. Ele tem esse apelido. Eu um dia cheguei aqui, Juliano, que outro dia o cara perguntou se eu era pai de sushi? E que é isso aí? Cara de japonês. Eu disse, pai, eles me chamam de sushi? Mas por quê? Eu não sei, pai, eu não sei. Bom, e aí ele ficou comigo aí. Ficou muito enrolado. Ficava com a mãe um pouco, e aí ficava aqui comigo, a gente assistia futebol, e, nossa, um amigão. E o meu filho até hoje eu não esqueço, ele tinha 10 anos, eles fizeram aqueles questionários nas escolas, o que é que você gosta, qual é o seu melhor amigo, e meu filho botou. Todo mundo botou o melhor amigo é João Pedro, não sei o que, a professora, ele botou o melhor amigo é o meu pai. Até hoje, isso aí ganhei mais 10 anos de vida. E aí ele foi embora, ele foi para os Emirados, ele foi trabalhar num hotel. Super perto, ali em lá Dubai. em Dubai, que é o sonho de toda pessoa que vai para lá e trabalhar de garçom, porque ganha gorjeta. E ele também... Corajoso ele, hein? Mas ele foi assim, Nomás? Foi, primeiro ele foi para Buenos Aires. Ele é meio parecido contigo, né, nesse sentido, hein? Ele é um cigano. Mas eu sempre fui um cigano com os pés no chão, eu sempre trabalhei, porque eu tinha que sustentar, ajudar minha família, minha irmã, minha mãe, aposentei a minha mãe. Então eu sempre os meus voos, eu sempre tive aonde pousar. Eu sempre olhava antes de pousar, eu vou voar. Mas eu sei que ali está um lugar que eu posso pousar.
E essa geração aí, eles vão, não querem nem saber. Aí eu falei, filho, eu viajei pro mundo inteiro, filho, mas eu sempre viajei trabalhando, eu não fui... Eu tinha minha família para sustentar e eu estava preocupado com a minha mãe. Tá? Ele falou, pai, mas eu não tenho que sustentar ninguém. E é o que eles estão fazendo. Então, para eles ir para a Inglaterra, para Barranca ou para o Rio de Janeiro, qualquer lugar, eles vão. O que ganha para comer aquele dia? Não tem medo. Ele foi para Buenos Aires, fez medicina 2 anos. E aí, como o país meio que está com a situação econômica daquele jeito, não está muito legal... E aí começou a sofrer umas privações no restaurante universitário, que não estava legal. Ele falou, pai, ó, eu fiz uma prova para ir para Dubai, trabalhar num hotel. Ele fala inglês, ele fala espanhol. Eu digo, tá, filho, eu queria que tu terminasse essa faculdade aí. Não, pai, eu não quero mais ficar aqui. E depois é que nem eu. É que nem ele é como eu era. Não quero, já estou pulando para outro lado. Buscando uma identidade. E ele foi embora... Boa. E foi, se virou, tá lá 1 ano. Boa. Tá de férias, vai entrar de férias. Então, a pessoa que mora em Dubai passa férias aonde? Ele disse que agora vai pro Azerbaijão. Ele mora onde todo mundo passa férias? Todo mundo passa férias. Todo mundo quer passar férias. Ele foi pra Tailândia. Não, e depois ir pra Tailândia é que nem a gente ir ali pro Sombrio. Tá tudo meio que pertinho um do outro. Tá, mas voltando. Se tu fosse dizer assim, qual é a memória mais forte que tu tens da tua infância? Da minha infância, a memória mais forte que eu tenho é quando eu estava na escola, eu tinha 7 anos, de pés no chão, a roupa remendada, limpinha, eu estava na fila e tinha uma professora, o único que estava marchando direito ali era eu. Porque eu tenho ritmo, a minha família toda tem o ritmo, é uma coisa que a gente tem, que está no gene, né? Minha mãe... Cantava minha Se era só tu, quer dizer só tu tava diferente, então era só errado. Tu. Claro, aquela coisa de esquerdo, direito, e os caras tudo errado. E ela chegou e me chamou a atenção, gente, de todo mundo, eu com 7 anos, me deu uma vergonha, não sabia onde é que eu metia a cara, tinham 400 alunos, era aquelas coisas de ensaio para 7 de setembro. Eu, pobre... E ela me disse assim, você está esculhambando, tipo uma coisa assim, você está desrespeitando não sei o que. E eu fiquei... E não era isso que tu estava fazendo? Não, era o único que estava certo, era eu. Eu peguei e fui para casa, mal, acabou a aula meio-dia, fui para casa a pé, lá em cima do morro, colégio. E eu cheguei em casa, a minha mãe estava fazendo comida, com um pano de louça na mão. E com aquelas coisas que as negras põem na cabeça, aquele tipo... Um pano na cabeça. Um lenço, assim. Um lenço. E ela falou, o que foi? E eu contei. E ela me pegou pela mão e ela foi lá na casa da professora e bateu na porta. E eu não vou falar nem qual foi o primeiro palavrão que ela disse, mas saiu de tudo. Ela foi lá, me defendeu como uma cachorra defende, sabe? Os filhos, ela foi lá a fim de pegar a mulher pelo pescoço, só que a mulher ficou verde, amarela, ficou uma aquarela. E a minha mãe, mas eu fiquei tão feliz. Não, meu Deus, a minha mãe falando aquele negócio, ela falou, se tu botar o olhar nele, amanhã ele vai pra aula de novo. E se tu colocar, se tu dirigir a palavra para ele, eu venho aqui falar contigo. Eu nunca vou esquecer isso. Isso marcou a minha vida. E eu sou bem parecido com a minha mãe. Tu se sentiu assim, protegido? Protegido. Ninguém pode me bater. Ninguém me derruba com uma mãe dessa que eu tenho. Ai, que lindo. Nossa, minha mãe, ela não tinha, nós éramos pobres, mas nós tínhamos uma dignidade. A minha avó costurava, lavava a roupa para fora, aquelas roupas alvas, branquinhas. Não sei como é que consegui fazer. Até hoje, hoje eu boto não consegue. Eu boto naquela máquina minha ali. Eu não sei, essas máquinas. Não. Mas a minha avó deixava aquelas roupas bem. Tu tem que botar para quarar no pasto também. Quarar. Isto. Mas eu tenho que ir para o intervalo comercial e o Lone está aqui falando de essa experiência de escola e o quão é importante uma escola que te deixa marcas positivas.
né? E por isso eu falo do xodó da tia Joyce. Eu falo xodó da tia Joyce porque lá está o meu xodózinho, e o meu xodózinho está lá desde os 4 meses de idade, ele já tem 4 anos e meio, e na realidade é uma divisão que a gente faz dessa educação, e deixo lá porque eu sei que não é só a educação, não são só esses 21 anos de educação, são 21 anos de muito amor, muito carinho com educação para os nossos filhos. E isso reflete na vida deles para sempre, não é? Com certeza. Principalmente o amor, né? Principalmente o amor. O carinho, o amor, o respeito. Isso é muito importante. Fica a minha dica. Amor, respeito e educação. Xodó da tia Joyce. Eu vou para o intervalo comercial, volto já já, não sai daí.